Junta-se agora em direto, por videochamada, Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Boa noite e bem-vindo. A partir de amanhã espera-se um novo aumento das temperaturas. É por isso também esperado que a taxa de mortalidade possa voltar a subir. Boa noite. Sim, de facto, com o aumento das temperaturas e havendo diferentes vagas de calor, nós podemos assistir a aumentos da mortalidade. Estamos a falar de doentes frágeis, de pessoas mais idosas, com mais doenças, muitas vezes a morar em habitações que não têm condições suficientes para ter um conforto térmico adequado e uma regulação térmica da temperatura externa e interna da casa, e isto faz com que tenhamos população em risco de poder vir a desenvolver consequências nefastas na sua saúde, nomeadamente morte, na nossa população. Depois desta onda que assistimos, esperemos que as pessoas estejam um bocadinho mais conscientes e um bocadinho mais atentas daquilo que são os riscos que podem correr e que não devem correr, e que possam proteger-se um bocadinho mais, e que esta onda de calor que vem aí a seguir não seja tão agressiva para aquilo que é a nossa realidade nacional. Mas mais de 1000 pessoas perderam a vida devido às temperaturas elevadas. Doutor, é um número que preocupa? É um número que preocupa, é um número demasiado elevado. Podíamos até pensar que, como tínhamos tido uma grande mortalidade associada à Covid nos últimos tempos, que poderíamos estar nesta fase com menos pessoas suscetíveis, mas elas continuam a existir. Temos uma população bastante envelhecida, com doenças crónicas, e relembro que o calor altera o equilíbrio e o controle das doenças como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, problemas cardíacos, e nós sabemos que durante estes últimos 2 anos tivemos, infelizmente, uma incapacidade, enquanto Serviço Nacional de Saúde, de chegar a toda esta população. E, portanto, temos uma quantidade de pessoas vulneráveis que é importante proteger, e sabemos que se não formos apoiar estas pessoas, nós enquanto sociedade, apoiar estes idosos que estão sozinhos, estes doentes crónicos que precisam de vigilância constante, de dar água, de evitar estar em locais demasiado aquecidos ou expostos ao sol, e que devemos continuar a ter estas medidas bem atentas, porque esta mortalidade é de facto bastante excessiva nos últimos dias. Deixa-me também aqui confrontá-lo com a visão do presidente do Instituto, Ricardo Jorge, Dr. Ricardo Jorge, que hoje dizia que ainda é cedo para fazer algum tipo de conclusão em relação à mortalidade e que seriam necessários mais 2 ou 3 meses para termos a certeza destas conclusões. Concorda com esta visão? O professor Fernando Almeida fala bem, porque nós não temos acesso ainda a todos os dados relativos às mortes que aconteceram. Aliás, nós também ainda estamos a estudar as mortes de 2020, nós, DGS, nós, Ministério da Saúde, está-se a estudar as mortes de 2020 para perceber também a que é que se deveram determinadas causas, quais foram as principais causas de morte, se a Covid teve um impacto muito grande. E, portanto, sim, precisávamos de um pouco mais de tempo para estudar, mas estes números preliminares que vão saindo são números que não podemos ficar indiferentes e que não podemos dizer que não são alarmantes. 1000 pessoas mortas em poucos dias acaba por causa do calor, diretamente por causa do calor, e isto será sempre um número, em princípio, abaixo daquilo que é a realidade, porque quando formos investigar vamos encontrar com certeza mais mortes. Serão sempre números que nós não queremos ver repetidos no nosso futuro. E a falta de acesso a cuidados de saúde devido à pandemia pode ter aqui também um peso, doutor, como referiu? Pois, nós temos ainda algumas ondas de choque, digamos assim, relativamente à pandemia. Portanto, 2 anos a combater a pandemia de uma forma muito intensa e, infelizmente, não sendo capaz de chegar à vigilância habitual de todas as pessoas que têm doenças crónicas, ou até à capacidade de fazer novos exames e diagnósticos em pessoas que teriam doenças que podiam ter sido detectadas mais prematuramente. Nós sabemos que agora vamos encontrar, ao longo dos próximos anos, casos de doença mais graves e mais descompensados do que aqueles que encontraríamos se tudo tivesse corrido normalmente. E isto também pode ter impacto naquilo que é a fragilidade da nossa população e a mortalidade que podemos assistir associada a esta onda de calor, sem dúvida nenhuma. Importa recordar que os grupos de risco que estão mais sujeitos a ter alterações na sua saúde devido às temperaturas elevadas. Quero também deixar-nos aqui alguns conselhos para essas pessoas poderem tomar no seu dia-a-dia nos próximos tempos. Com certeza. Nós sabemos que os principais grupos mais vulneráveis para falecerem ou para terem consequências graves associadas a ondas de calor são os nossos idosos, são as crianças pequenas, são as grávidas, são os trabalhadores
que estão a trabalhar ao ar livre, expostos ao sol, e até mesmo os próprios indigentes, são assim os grupos mais importantes para referir, assim de uma forma muito genérica. E os conselhos são beber muita água, mesmo que não sintamos sede, porque nós sabemos que os nossos idosos não sentem tanta sede, devem beber água regularmente, mesmo que se forcem um bocadinho, evitar bebidas açucaradas, evitar bebidas com álcool, bebidas gasificadas, substituir a água por sumos de fruta, se assim preferirem, mas apenas estas duas bebidas de uma forma mais regular, evitar as horas de maior calor, entre as 11h30 e as 2h30, entre as 3h30, são as horas em que não devemos estar ao ar livre, manter as persianas fechadas na casa desde o meio da manhã até ao final do dia, para que apenas fiquem abertas à noite, onde está mais fresco, e no caso de não poder ter controle climatérico dentro da sua habitação, de não conseguir controlar a temperatura, deslocar-se a locais onde esta é controlada artificialmente, como centros comerciais ou locais de prestação de serviços, em que possamos estar 2 horas numa temperatura um bocadinho mais controlada e não tão expostos a estes calores, são um dos principais conselhos para estas alturas. E a que sinais devemos estar atentos, doutor? Referiu há bocado algumas das doenças mais comuns aqui no verão. Exatamente. Sim, nós atentos devemos estar sempre a sinais de desidratação, e aqui estamos a falar de desorientação, constantemente com sede, algumas tonturas, o facto de sentirmos o coração a bater mais depressa do que o habitual, o facto de ficarmos um pouco mais fracos, e obviamente também aquela sensação de mal-estar geral deve-nos também alertar. Se não bebemos água e estivermos expostos ao sol, são sempre sinais preocupantes. E depois, claro, há outros sinais que também nos preocupam, no caso de algumas queimaduras ou até aparecimento de algumas lesões cutâneas que possam levar ao aparecimento de cancro da pele. Portanto, também é importante ver a pele, mas assim de uma forma mais rápida ou aguda, diria que as tonturas, a perda de visão momentânea, o sentir-se mais fraco e com muita sede, são sempre sinais que nós devemos estar muito atentos e que devemos pedir ajuda se for necessário. Gustavo Tato Borges, obrigada pela sua participação aqui no Fala Portugal. Boa noite. Boa noite.